Si sente così? Allora, io mi chiamo Eu Chiara, me chamo Chiara, tenho 25 anos, casata da estou casada há 1 ano e poucos meses com o Henrico. questa sera, se ce la faccio, Esta noite não será fácil, mas vou contar a história de nossa filha, Maria Grazia Letícia, di giugno di que quest'anno. nasceu dia 10 de junho deste ano. L'anno scorso, Ano passado, per un mese com 1 mês de abbiamo matrimônio, scoperto di essere nós attesi descobrimos que estávamos grávidos. oltre alla E gioia com c'era a anche alegria questo também vieram sentimento sentimentos di nervosismo humanos, normais, de per il fatto medo, che io mi ero porque eu appunto estava inscrita em um programa de graduação na faculdade e só o e Henrique estava cercavamo trabalhando. se sarebbe riuscito ad andare Mas avanti tentávamos con questo descobrir se percorso conseguiríamos insieme. cobrir as contas, considerando todas as Però despesas que il Signore teríamos. ci aveva aiutato nel Mas matrimonio, assim nel como Deus nos posto ajudou grandemente na e preparação para o matrimônio, sabíamos que Ele ia nos ajudar nessa gestação. di fare la prima Então visita. chegou o momento da primeira consulta e eu não tinha um médico ainda. Questo Lembrei riscontro que dato quando che estávamos procurando por prima uma ci casa, trasferimmo nella antes nuova do nosso casa, casamento, conhecemos um casal de recém-casados leggevano que sopra estavam vendendo a sua casa. vendevano la loro casa. È stato, diciamo, colpo di fulmine Foi perché amor à primeira quando siamo vista. entrati dentro casa Assim que entramos na casa, nos sentimos em casa. c'erano foto Eles tinham delle fotos das missioni che avevano missões nas partecipato quais tinham participado e ma aquilo prima nos di chamou muita chiederglielo atenção. sapendo Antes che de era la sairmos, o sua homem ci nos deu um chiese cartão de sua esposa, que era médica, ha detto fa la sabendo que nos ginecologa casaríamos logo. Ele e ci disse: ha chiesi ela é especialista em obstetrícia, se precisarem de uma no futuro. è stato Então foi útil, apesar de parecer meio estranho ir a uma estranha na sua primeira gestação. l'avevo Eu cercato fiducia decidi ligar para ela, e sono andata da lei. porque parecia um recurso confiável. Tutto bene e Na quindi primeira consulta foi tudo bem, então agendamos outra para depois do Natal. intanto abbiamo cominciato a discutere Enquanto isso, contamos a notícia à família e e amigos. ognuno a modo suo Todos eles tinham suas certo esperanças sobre essa gravidez quasi per tutti era e tinham scontato certeza eravamo giovani de que não teríamos nenhuma complicação, pois éramos figlio e um soprattutto casal jovem. confianti il Além fatto che disso, credevamo nel o fato Signore de nós confiarmos no Senhor e sermos tão próximos da igreja fazia as pessoas pensar que o Senhor teria que ser mais essere più generoso conosco. un discorso Esse era um comune discurso comum. questa cosa io e Essa mio marito coisa, eu e o Henrico nunca pensamos assim, abbiamo accolto la gioia di mas chi acolhíamos a alegria ci confiava. dos que La estavam seconda perto de visita al nós. controllo A segunda visita médica começou bem. inizia bene, Estava tudo bem tutto era a posto e Daniela e dice Daniela disse: state aspettando Você una está bambina. esperando uma menina. Quel giorno sono andata alla visita da Aquele sola dia eu fui à médica e sozinha, tutto era porque o andato Henrico tinha que passar por um procedimento no hospital para retirar um cisto e não sabíamos se era algo grave ou simples. poi ringraziando Dio si è rivelato Graças a Deus acabou sendo algo pequeno. quindi ero da sola Então estava sozinha abbiamo iniziato l'ecografia e começou a ultrassonografia e eu vi Maria se mexer, solo dopo un po', dopo un po' di mas tentativi depois de um pouco, após várias tentativas, como se ela estivesse tentando esconder alguma coisa. era cambiare espressione Nesse momento eu vi Daniela ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. mudar a expressão, vi na hora que alguma coisa não estava certa, mas eu permaneci tranquila e esperei até que ela me explicasse o que estava acontecendo. E a un certo punto mi ha detto guarda Chiara, Até que ela disse: qui c'è una malformazione grave, Escute, Chiara, infelizmente ela é uma malformação grande que não pode ser non ti dirò di tratada. più perché Não posso te effettivamente dizer mais nada efetivamente até que façamos uma ultrassonografia de segundo nível para ver exatamente qual é o problema e se não prejudicou outros órgãos. in quel momento non so come Eu não descriverti, sei como descrever meus sentimentos naquela hora, però mas mi è venuto in mente tutti comecei a pensar em todas as pessoas que tinham certeza de que teríamos um bebê saudável. sapevo che Eu sabia que o Senhor sempre qualcosa tem sempre um plano diferente para nós. fatto lui. Nem sempre é do jeito que In quel achamos. momento Naquele momento, era tutto minha única preocupação era como mio eu marito. vou contar ao meu marido. Siamo da un Só mese nos casamos há 1 mês assolutamente e non ninguém gosta de dar má insomma notícia, mi tanto sono menos annata
eu queria dar uma notícia ao meu marido. Então, fui fazer a segunda ecografia. Dessa vez era tridimensional e em cor. Eu mesma pude ver claramente qual era o problema, sem sombra de dúvida. O crânio era mal formado, apesar dela se mover perfeitamente e parecia até estar chupando o dedo. Mas não havia nenhuma esperança para ela. E eu sabia que não iria machucá-la. Queria apoiá-la no seu caminho e não me colocar na frente dela e de sua vida. Então fui para casa e aquela noite eu ia passar no hospital. Então eu tive uma noite bastante dura. Fiquei pensando, tentando preparar um discurso para dizer ao meu marido como eu ia contar para ele. Eu não queria contar no hospital após ele ter acabado de ser operado. Felizmente a anestesia ainda fazia efeito nele e as perguntas deles eram meio vagas. Ele só me perguntava se era menino ou menina. Eu disse que ela era uma menina e que a máquina de ecografia estava estragada, que não deu para ver direito, que teríamos que refazer. Antes de ir buscá-la, eu tive uma noite terrível. E quando amanheceu, eu disse: tudo bem, Senhor. Vós fizeste tudo isso. Mas por que o Senhor não me permitiu pelo menos sofrer com meu marido? Por que o Senhor está me pedindo para contar isso para ele? Naquele momento eu vi um quadro de Nossa Senhora e pensei sobre como o Senhor também deu a ela um filho e pediu que ela anunciasse a mensagem a seu marido. Maria não perguntou a si mesma como vou contar isso a José, que estou grávida. O filho dela não nasceria para ela, ele deveria morrer e ela deveria assisti-lo morrer aos pés da cruz. Isso me fez refletir sobre o fato de eu não poder entender tudo imediatamente. E talvez o Senhor tenha um projeto que efetivamente eu não era capaz de entender. E eu ainda pensei, Senhor, se tu queres essa filha, por que não a tomas agora? Por que está me pedindo para carregá-la até o nascimento? Então veio o primeiro milagre. O momento em que eu contei ao Henrico foi inesquecível. Eu já tinha decidido que iria mantê-la e carregá-la até o fim da gravidez, mas não tinha certeza se meu marido pensaria da mesma forma. Ele me abraçou e me disse: é nossa filha. E vamos mantê-la, não importa como ela seja. Muitas pessoas que nos conheciam tentavam nos salvar do sofrimento. Elas nos perguntavam: vocês não sabem que o que estão fazendo não é esperado por ninguém? Nem a igreja se expressou a esse respeito. Vocês não estão trazendo ao mundo um filho doente ou com malformações, então vocês estão livres para escolher. Quero contar a vocês, entretanto, que há muita confusão nisso, porque o Senhor coloca a verdade dentro de cada um de nós e não há possibilidade, não há como não compreendê-la. A fonte de força de tudo isso era a nossa família, que começou a rezar na mesma hora. Também nossos amigos nos apoiaram com orações. Mesmo aqueles que nem nos conheciam, guardaram isso no coração e rezaram por nós. E as orações nós sentimos muito, mais do que qualquer outra coisa.
porque apesar de tudo foi uma gestação estupenda, da qual fomos capazes de apreciar cada dia. Cada chute de Maria era um presente, e ela realmente se fez ouvir, como se quisesse lembrar a cada dia de que ela estava lá por nós. É verdade o que dizem que um filho dá a vida a uma mãe. Isso foi o que nos aconteceu. Nós descobrimos uma amizade com uma doutora que disse: hoje eu não sou uma doutora, me chamo Daniela, estarei disponível para vocês dia e noite, me liguem se precisarem. O apoio dela não era só médico, mas uma presença de que alguém que te respeita, porque ela nos falou: como médica, não posso dizer a vocês que vai ser fácil, mas como mãe, eu digo que respeito e concordo com sua decisão. Isso foi importante, porque ela nos deu força para ver que não estávamos loucos, que não estávamos fazendo a coisa errada. Mas, por ironia da sorte, eu estava esperando viver este sofrimento calada, mas minha barriga era tão grande que falava por si mesma. Um dos efeitos era ter abundância em líquido amniótico, porque Maria não tinha o estímulo de engolir. Então, se por um lado a Maria era feliz porque tinha uma piscina olímpica para nadar, eu tinha uma barriga grande o suficiente para testemunhar a grandeza do que estava acontecendo conosco. Tantos comentários nos fizeram sorrir e dar risada. Pessoas que não nos conheciam nos perguntavam: menino ou menina? E eu respondia: menina, e diziam: contanto que seja saudável. E a gente dizia: sim, obrigada. Só para dizer o quanto não estamos habituados a associar o sofrimento com duas pessoas que estão felizes. Nós estávamos realmente felizes e em paz. Embora ninguém visse em nossos rostos que estávamos passando, o Senhor estava falando através disso, não apenas com nossas palavras. Quando as pessoas descobriam o que estávamos passando, ficavam surpresos e tocados pelo fato, ainda que não entendessem. Por volta da 35ª semana, os médicos nos aconselharam a fazer uma cesárea, porque a chance de ter sucesso em um parto normal era muito baixa. Primeiro, porque ainda faltava um mês de gestação. Segundo, porque Maria não tinha hipófise, a parte do cérebro que produz hormônios que estimulam as contrações que levam ao parto. Terceiro, porque minha barriga tinha tanto líquido amniótico que poderia se romper antes do tempo. Mas eu expressei a Daniela meu desejo de pelo menos tentar um parto normal. Ela disse: então, se você quer tentar, nós podemos fazer o parto induzido, mas não posso assegurar que funcione, especialmente por ser a primeira gestação. Não é certo de que termine bem. Então, uma semana antes de que Maria estivesse pronta para nascer, fui à última consulta e quando os médicos e enfermeiras da obstetrícia me viram, decidiram que não iriam esperar mais. Mas a semana de preparação foi difícil. Eu tinha esperado 8 meses para a chegada daquele momento. Rezávamos muito juntos. Não nos sentíamos preparados para esse momento, assim como estávamos preparados para toda essa história. Foi o Senhor que nos levou durante todos os 8 meses de gravidez em paz. Então saímos naquele dia desapontados por ter escolhido o dia do nascimento de nossa filha daquela forma, numa discussão ao redor de uma mesa. Mas, surpreendentemente, naquela mesma noite, as primeiras contrações começaram. Mas eu não dei muita importância, porque achei que fossem apenas contrações de preparação para o parto. De manhã fui ao hospital para uma consulta e uma senhora me perguntou: a senhora teve dores essa semana? Sim, na verdade sim, mas nada fora do normal.
olhou e Daniela falou: essa senhora já está com 6 de dilatação e se continuar assim vai dar à luz sozinha. Todos estavam convencidos de que a cesárea seria necessária, mas agora estavam defendendo o parto normal. Então me levaram à sala de parto e disseram que iam romper a minha bolsa e que com isso eu poderia levar algumas horas de dores, que nas primeiras gestações tendem a demorar mais. Mas em torno de 5 minutos a bolsa estava vazia. E eu preciso dizer que tinha mais de 7 litros. E ainda me sentia muito bem. Era realmente estranho, porque eu pude até dormir durante a noite. Eu não senti o peso dessa gestação. E dentro de 2 horas, o parto aconteceu completamente natural e toda a dor se foi. Foi menos de 2 horas, nada do que eles tinham sugerido antes foi necessário. Eu não precisei induzir o parto, não precisei de cesárea, não precisei de nada daquilo. E Maria nasceu. O momento em que a vi foi inesquecível. Naquele momento eu sabia que estávamos ligadas pela vida. Não pensava que ela ficaria tão pouco com a gente. Sabia que era ligada a mim pela vida. Porque era minha filha. Então, saíram com ela e no momento em que Henrico retornou à sala trazendo Maria até mim, foi inesquecível. Henrique estava segurando ela nos braços e olhando para ela com tanto orgulho, feliz de tê-la. Eu tenho certeza de que ela não poderia ter um pai melhor. Outro desejo que manifestei ao Senhor, além de um parto normal, era de que ela nascesse viva para que nós pudéssemos batizá-la. E quando Henrique entrou, ele disse: ela está viva e nós a batizamos. Foi o maior presente que o Senhor poderia ter nos dado. Nós a tivemos por mais ou menos meia hora. Podemos apresentá-la à família, alguns amigos. Depois a preparamos e Henrique acompanhou. Quero que saibam que aquela meia hora não pareceu pouco. Foram 30 minutos inesquecíveis. Se eu tivesse abortado, eu não saberia, não pensaria naquele dia como um dia de festa. Seria como se tivesse sido liberada de alguma coisa. Seria um momento para eu esquecer de muito sofrimento. Do dia do nascimento de Maria, eu vou lembrar como um dos mais belos da minha vida. Eu vou poder contar a todos os nossos filhos que o Senhor quis nos dar uma irmã especial, que reza por nós no céu. Quero dizer às mães que perderam um filho, que nós somos verdadeiras mães, que o tempo não importa. Se é 1 mês, 2 meses, poucas horas. O que conta é que vivemos esse dom. E isso não é algo que se possa esquecer. E agora vamos continuar a história. Alguns meses depois, Chiara ficou grávida novamente. Mas, mais uma vez, a alegria da notícia foi perturbada pelo primeiro ultrassom, que não teve resultados positivos. Era um menino que se chamaria Davi, mas que não tinha as pernas. Com o mesmo amor e fé que apoiava-os no seu casamento, o casal decidiu levar a gestação até o fim. Eles confiavam que a chave da vida e da morte estava apenas nas mãos de Deus.
Seus amigos lembraram que Henrico lhes falava sobre a alegria de ter um novo filho, ainda que faltassem membros. Mas, infelizmente, por volta do 7º mês, um novo ultrassom descobriu que, apesar de não ter membros, o pequeno Davi tinha malformações severas de órgãos internos. A criança era incompatível com a vida, esse era o veredito. Mas Chiara disse: a criança pode ser incompatível com a vida terrena, mas não era incompatível com a vida no paraíso. Ele nasceu em 24 de junho de 2010. Imediatamente após celebrarem seu nascimento, seus pais acompanharam sua pequena vida até ele respirar brevemente e morrer. Eles rezaram durante o tempo todo. Havia muita beleza no funeral, muita fé, até mesmo uma centelha de inveja e ciúmes por causa da alegria que aqueles pais tinham, apesar da cruz que carregaram. Apesar do sofrimento e traumas e sentimento de falta de coragem, Chiara e Henrico nunca se fecharam à vida. Então, após um pequeno espaço de tempo, veio uma nova gravidez. Era Francesco. E finalmente estava tudo certo. O ultrassom mostrou que o menino tinha uma boa saúde. Mas no 5º mês de gravidez, outra cruz chegou. Chiara foi diagnosticada com uma ferida severa na sua língua. Após o primeiro procedimento, o que presumiam se comprovou. Ela tinha câncer. Apesar disso, Chiara e Henrico não perderam a fé. Fizeram um compromisso com Deus e decidiram mais uma vez dizer sim à vida. Foi Chiara que, sem hesitações, defendeu Francesco. Apesar de ser exposta a grandes riscos, ela postergou seu tratamento e continuou a gestação. Apenas após o nascimento do filho, ela pôde ter um tratamento mais radical, como quimioterapia e radioterapia. Francesco nasceu saudável e bonito, dia 30 de maio de 2011. Chiara estava fisicamente tão exausta que no primeiro mês perdeu a visão do seu olho direito e, após muita luta, não conseguiu levar até o fim. Era uma quarta-feira, 13 de junho deste ano, 2012, na festa de Santo Antônio de Pádua. Por volta da meia-noite, rodeada de familiares e amigos, ela terminou sua luta contra o dragão, como ela chamava o tumor, se referindo ao livro Apocalipse. Na carta que ela deixou ao seu filho Francesco, ela diz o seguinte: eu vou para o céu, para cuidar de Maria e Davi. Você continua com o seu papai. Vou ficar rezando por você de lá. Chiara pediu que não levassem flores ao seu funeral, mas que sua família desse uma pequena flor a cada participante, cada pessoa naquele funeral, como um símbolo da vida. Assim como sua imagem com a pomba que seu marido lançou para ela. Queridos amigos, esse casal, Chiara e Henrico, testemunham para nós que amor e sacrifício estão sempre juntos. Porque não há amor sem sacrifício, assim como não há rosas sem espinhos. Perfeito amor nos foi revelado por Jesus Cristo, crucificado por nós na cruz, e que nos disse como a cruz deve ser pacientemente carregada, mesmo nos momentos quando parece impossível carregar a cruz. Com Deus e em Deus, tudo é possível. Bem, vocês acabaram de escutar o autorrelato da Chiara Corbella Petrilho e depois a continuação da história que foi contada em Medjugorje, em um festival.
Eu fiz a tradução, a dublagem desses 2 vídeos para o português. Eles foram gravados originalmente em italiano, um e o outro em croata. E eu consegui fazer a dublagem por conta de uma versão do inglês. Então, eu não domino as línguas originais, por isso fica difícil. Eu também não sou profissional, então desculpe qualquer coisa na dublagem. Eu gostaria de contar alguns outros fatos sobre a Chiara que não foram mencionados nos 2 vídeos. Primeiro que Chiara e Henrico namoraram durante 6 anos, mas antes de se casar, mas Chiara nunca havia saído com nenhum outro rapaz antes. Eles se conheceram em Medjugorje, ele estava em uma peregrinação da renovação carismática e ela estava em férias com amigas na Croácia. Houve um momento, já em adiantada doença da Chiara, que o Henrico perguntou, um pouco antes dela partir, se a cruz do Senhor era doce. E ela responde, sim, Henrico, é doce, é muito doce a cruz do Senhor. Em uma entrevista, o Henrico explica que a doçura nesse sentido não significa que ela não sofreu, não é uma projeção do que nós entendemos como doce, mas sim que ela foi muito consolada por Deus. Chiara também afirmou que Deus não pedia grandes coisas, mas sim pequenos passos possíveis na fé. Então, que todos os dias eles davam o seu sim a Deus. E nas dificuldades, o casal sempre rezava: não entendo, mas aceito. O filho David, que viveu apenas 38 minutos, foi o segundo filho, também foi batizado e rodeado dos familiares e amigos, eles se despediram da criança com uma alegria muito especial. Inclusive, Chiara deixou o hospital sem ela mesma entender por que ela estava tão feliz. Mas para nós que temos fé, nós entendemos que esse casal teve a graça especial de enviar diretamente para o céu 2 filhos que não tiveram nem a mesma oportunidade de cometer nenhum pecado. Colocaram essas 2 crianças diretamente nos braços do Pai. Henrico tocou e cantou durante o funeral de Chiara músicas do casamento dos dois. Existe no YouTube. Depois eu vou colocar na descrição o link do vídeo do funeral de Chiara com a música de Henrico, que inclusive canta e toca muito bem. Chiara dizia que Deus pedia a eles apenas pequenos passos possíveis, isso eu comentei. Foi lançado um livro, no Brasil é possível conseguir o livro em português, que se chama Nascemos e Jamais Morreremos, que é a história de Chiara Corbella Petrilho, que foi escrita por um casal amigo muito próximo, inclusive tem uma foto que vai aparecer aí do casal, Simone Troisini e Cristiana Patini, amigo dos dois. Também vou deixar a oração de consagração a Nossa Senhora que o casal rezava diariamente. Vai estar na descrição o texto, mas a oração se diz assim: Ó Virgem Maria, tu que és a minha mãe, que tanto me amas da parte de Deus, acolhe hoje meu desejo de me consagrar a ti. Dou-te todo o meu ser e a minha vida, dou-te o meu corpo, os meus pensamentos e os meus afetos, a minha capacidade profunda de amar e de conhecer a verdade. Tudo aquilo que é meu é teu e pertence a ti. Dou-me para poder assim pertencer totalmente a Cristo, vida da minha vida. Com confiança e amor repito, estrela da manhã, que me levas a Jesus, sou toda tua, totus tuus. Amém.